Boa noite, boa noite. Como é bom estar na casa do Senhor, não é verdade? Poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, né? Mas domingo não tem outra coisa que possa substituir esse momento em comunhão com os irmãos e com Deus. Amém? Se você puder, abra sua Bíblia no livro de Atos. Hoje vamos falar sobre missões. E o texto hoje escolhido fala sobre exatamente o tema na qual iremos falar sobre hoje, que é até os confins da terra. Atos 1, versículo 8 diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Vamos orar? Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra que é verdadeira e fiel, que ela venha encontrar morada em nossos corações e prática na nossa vida diária. Nos ajuda no dia de hoje, Pai, a não só falar, mas ouvir e entender, e ao final praticar. Que venha ser vivo, eficaz, e venha entrar e penetrar os corações. Assim te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vou colocar um pouquinho de água, porque a garganta não está tão legal. Hoje eu fui no CDP, e a minha garganta não me ajudou. Mas Deus sabe o que faz, não é verdade? Amados, muito já ouvimos falar sobre esse tema, que é o tema missões. Muito se fala, até esse texto na qual aqui foi citado, na qual foi lido por mim, talvez você já ouviu várias e várias vezes. Assim como Mateus, capítulo 28, do 19 ao 20, que diz sobre nós fazermos discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ele faz aquela promessa que estará conosco até a consumação dos séculos. E esses textos, que outrora nos trouxe muito impacto, hoje, muitas das vezes, passa desapercebido. Alguns temas, algumas coisas que ouvíamos, que o nosso coração tremia, esquentava a nossa alma, nos enchia de gozo, nos enchia de ânimo, hoje não se passa de palavras, não se passa de textos. E quantos de nós, muitas das vezes, vivemos omisso a uma realidade, porém frios, mesmo sabendo o que devemos fazer. Lembro-me que passei por um período na minha vida que a correria do dia a dia, mesmo no seminário, aquele amor, aquela paixão, aquele desejo missionário, era substituído por outras coisas. E eu comecei a entender que se eu não começasse a avivar o meu coração, eu estaria morrendo aos poucos, esfriando. E talvez quantas vezes você já não ouviu ou citaram esse versículo e talvez não tocou o seu coração como tocava antigamente, ou talvez não incendiou você como incendiava antigamente. E eu quero trazer essa proposta de novo a você, até aos confins da terra. No capítulo 1, versículo 8, quando nós analisamos o versículo, nós entendemos que Jesus Cristo dá uma resposta pessoal, mas visando o coletivo. Jesus Cristo responde uma pergunta sobre o tempo que ele haveria de vir, e fala sobre esse texto, que é uma promessa que haveria de chegar sobre aquelas pessoas que estavam lá reunidas. Observe que, mesmo falando de uma forma pessoal, ele está se referindo à igreja. E nós, como igreja, temos várias formas e frentes e diferentes funções. Porque como igreja, somos um corpo. E como corpo, temos várias funções. Temos várias operações definidas. Temos várias diferenças entre membros, funções e atividades. E assim Jesus Cristo olhou para nesse texto. Nesse texto ele menciona: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha. Até aí tudo bem, muito fácil de entender, porque é uma promessa explícita. E ele continua:
E sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Muitas das vezes, muitos de nós aprendemos, quando falamos sobre esse texto, como se fosse de uma forma progressiva. Como assim? Primeiro, em Jerusalém. Depois você prossegue, Samaria, e até aos... Nós devemos fazer primeiro aqui, depois ali, assim vamos... Por exemplo, primeiro em Guarapari, depois no nosso estado, depois... Só que quando nós analisamos o texto e temos a dimensão que Jesus Cristo está falando com uma igreja, com diferentes funções, com diferentes habilidades, nós entendemos o texto sendo claro, dizendo: sereis minha testemunha, tanto, observa a palavra tanto em Jerusalém agora, como em toda a Judeia e Samaria, ou seja, não é aqui para depois fazer ali, é tanto aqui como ali. Mas como eu estarei fazendo aqui, Jerusalém e em Samaria ao mesmo tempo, porque Jesus Cristo não está se referindo a uma pessoa específica, Jesus está se referindo à igreja, e como igreja temos várias funções, várias formas, várias operações. Talvez hoje aqui estamos atingindo um bairro, o bairro de Camurugi, mas nesse mesmo horário tem uma igreja lá no centro, também é corpo de Cristo. A mesma proposta dada aqui, também tem pessoas hoje lá no Oriente Médio, e como igreja devemos avançar. A pergunta que eu quero fazer: será que não tem ninguém aqui escolhido por Deus para estar em outros lugares? Acredito que sim. O fato de você ter saído da sua casa, do seu lar, vindo para um seminário ou vindo cultuar a Deus nessa igreja, significa que tem algo dentro do teu coração te dando um propósito maior do que uma mera existência. Eu não canso de falar isso. Do que adianta vivermos 80 anos, 90 anos e não passarmos de um sopro de alguém que andou por aqui, perambulou por aqui, falou e não viveu um propósito. Eu quero viver um propósito. E se hoje eu puder incendiar o teu coração para você se posicionar no mundo espiritual e viver um propósito, eu vou dar o meu máximo. Amados, assim a igreja está seguindo. Quando eu prossigo para o próximo texto, diz, parte B do versículo, até aos confins da terra. Até. Essa colocação conota tempo, espaço geográfico e continuidade. Ou seja, não é algo que iria ser feito naquele momento, não é algo que seria resolvido naquela hora, mas é algo que seria até, assim como no mesmo texto de Mateus, quando ele fala que estaria conosco até a consumação dos séculos. A palavra confins, também no grego, também tem o mesmo significado. Amados, nós precisamos entender que há coisa para fazer. Jesus, com os olhos da fé, olhou, viu uma necessidade, e mesmo assim ele já sabia, tinha povos que eles não faziam ideia que existia. Havia nações que eles não faziam ideia que existia. Existia etnias que aquele povo não fazia ideia que existia, mas eles foram chamados para alcançar o inexistente. Como? Eu vejo como Abraão, quando Deus chega para Abraão e fala que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como? Ele falou a Abraão, eu te farei uma grande... Ele viu essa promessa se cumprir? Ele não viu a promessa se cumprir. Assim como ele não viu a promessa se cumprir de várias características, várias etapas. Porém, mesmo assim, ele acreditou naquele que o comissionou, naquele que o separou, naquele que o chamou, naquele que estava o preparando ao decorrer da caminhada. Ele acreditou num propósito maior para a sua existência aqui nessa terra. Eu preciso acreditar em um propósito maior para a minha existência aqui nessa terra, porque o que adianta? Eu não estou falando que você vai ser o protagonista, da sociedade, mas da sua história você vai ser. Você precisa ser. Você precisa tomar a rédea, você precisa tomar a direção da sua vida.
tomar o controle das suas decisões, para que você venha estar aonde você quer estar, para que você venha ir aonde você quer ir, para que você venha chegar aonde você quer chegar. Na sala de aula, o pastor Job falava muito: você quer estar aonde você está, você está onde você quer estar, você faz o que você quer fazer. E eu entendi, rapaz, realmente é verdade. Se hoje eu estou inconformado com o estado em que eu estou, a culpa é só, única e exclusivamente minha. Eu escolhi estar aqui, eu escolhi fazer o que eu faço. Não adianta eu pegar agora e colocar a culpa em alguém, a meus pais, meus irmãos, minha esposa. Não, a culpa é minha. E quando eu cair na real, entender que a culpa é minha, dos meus resultados, a culpa é minha, de onde eu cheguei, onde eu não cheguei, eu entendo que só eu posso resolver. E tem coisas que estão além da nossa capacidade, e essas, Jesus Cristo se garante. Ele nunca falhou, Ele nunca falhará. Não haverá uma oportunidade, não haverá nada que você e eu possamos dizer que Ele vai falhar, ou Ele falhou, ou que Ele falhará. Ele é imutável. Se Ele prometeu, Ele não só é fiel, mas Ele é justo para cumprir. Ele prometeu que estaria conosco até a consumação desse século. E Ele prometeu e nos mandou até os confins da terra. Eu preciso aceitar, não só a parte boa, né? Mas também a comissão da parte de Deus. Porque toda promessa, essa é uma regra, o professor ali de hermenêutica, né? Toda promessa requer uma ação. Para você viver, para você ter uma longa vida, você precisa do quê? Obedeça a pai e mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então toda promessa requer uma atitude minha. Deus prometeu que estaria conosco, mas eu preciso me comprometer com Ele também, para eu viver o máximo possível daquilo que está ao meu alcance, para agradar a Deus, para trazer sorriso aos lábios de Deus, para fazer Ele orgulhoso. Eu imagino como um pai e um filho, a oportunidade que eu tinha de fazer meu pai se sentir orgulhoso. Meu filho, eu fazia. Quanto mais Deus. O que nós temos feito para deixar Deus falar assim: esse é o meu filho, que eu deixei, ele fez exatamente como eu falei. E como aquele servo que pegou alguns talentos e o multiplicou, ele foi além. Amém? Mas aonde é esse confim da terra? É um local geográfico? Primeiro, não. Aonde é os confins da terra, da perspectiva bíblica, naquele momento no espaço? Nisso nós podemos chegar a uma conclusão, através da interpretação bíblica também. Existem alguns distanciamentos, para que nós venhamos entender o que o texto quer falar. E esses distanciamentos, nós precisamos levar em consideração em qualquer interpretação de qualquer texto. Primeiro, temporal. Gente, não foi nesse dia, foi há mais de 2000 anos atrás. Parece muito óbvio, né? Mas a sociedade era diferente, tudo era diferente. Outro distanciamento linguístico. Ou seja, ele não falava em português. Você acredita nisso? Ele falou em uma língua, mas foi escrito no grego. Outro distanciamento cultural. A cultura era outra. Talvez as palavras tinham um significado diferente. Talvez aquilo que ele queria dizer tinha um contexto na qual estava incluído. E em último lugar, geográfico. Como eu vou saber aonde é geograficamente os confins da terra na perspectiva de Jesus? Do texto. Porque Jesus é uma outra história, do texto. Primeiro, já definimos. Há mais de 2000 anos atrás aconteceu. Segundo, não se falava português. Terceiro, a cultura era totalmente diferente. Mas geograficamente era onde? No Oriente Médio. E hoje, muitas das vezes, nós falamos que os confins da terra é onde? Lá por Oriente Médio, né? Mas observe só o que o texto está falando, conforme aquela perspectiva do momento.
Ele estava no local onde está mais fechado para o evangelho hoje, mas na época não, onde é o berço do evangelho. Ele fala naquele local que há locais aonde não existia pessoas, não onde existia pessoas, mas não existia, não era conhecido pelas pessoas daquela região, daquele povo. E assim nós entendemos, amados, as Américas não tinham sido encontradas naquela época. O Brasil não tinha sido descoberto naquela época. Eles não faziam ideia que existia algo depois do oceano. Eles não faziam ideia porque eles não tinham barco, tecnologia suficiente para atravessar os oceanos. Só que Jesus, ele sabia, ele já via, ele tinha consciência que nós estávamos aqui, que existiam pessoas, que existia uma nação, que existiam etnias, que existiam ilhas, que para muitos nem passava na mente, na consciência, mas para Jesus ele sabia. Glórias a Deus. Eu gostaria que você pudesse colocar o slide. Amados, nisso eu digo algo. O Brasil, nós consideramos um país evangelizado. Ele tem muitas dificuldades evangelísticas. No Brasil existem muitos povos não alcançados. Nós estamos morando também nos confins da terra. O próximo slide. Eu ia ler dali, mas não pega. Existem no Brasil 305 etnias de indígenas, 117 etnias sem presença evangélica e 28 em total isolamento. Ou seja, essas 28 nem sabem o que é um homem branco. No Oriente Médio, os bisavós já ouviram falar de Jesus, os tataravós já ouviram falar de Jesus. Talvez hoje, através da rede social, ouviram, nem que seja Jesus, nem que seja alguém falando mal, mas ouviram. Esse povo, nem avô, nem tataravô, nem bisavô, nem o nome, nem no pensamento, ouviram falar de aonde é os confins da terra? Aonde o evangelho ainda não chegou. Eu não estou dizendo que não há necessidade nos povos remotos, eu estou dizendo que nós estamos morando num país onde há uma extrema necessidade. Só que muitos de nós não sabíamos, então vou perdoar vocês. Passa o próximo slide, por favor. Ribeirinhos, há 35 mil vilas, 10 mil vilas sem presença evangélica e 1 milhão de pessoas sem acesso ao evangelho. Só que existe uma diferença. O ribeirinho tem uma facilidade muito grande para aceitar Jesus. Por quê? Assim como o evangelho não chega, o catolicismo também não dá conta de chegar. E eles ouvem muito rádio. E pela rádio ouvem falar de Jesus. E o crente é bom de rádio. Existe uma rádio, eu acho, católica, o resto é tudo de crente, gente. Falando e falando. Então, eles têm um adentro. Só que não tem ninguém lá para falar diretamente para eles. Próximo slide. Sertanejos. Há 10 mil vilas. 6 mil vilas sem acesso, sem presença, evangélica, assim como os ribeirinhos, que tem 10 mil. E entre 600 a 900 mil sem acesso ao evangelho. A diferença é que o catolicismo chega lá. Nos ribeirinhos, o catolicismo não chega lá. O cristianismo, através da igreja católica, eles têm. Mas o cristianismo, através da igreja protestante, ainda não. Existe uma grande necessidade. A verdade é que muitos de nós não sabíamos. E nós que sabíamos, às vezes somos omissos. Você já parou para pensar que há pessoas no Brasil que nunca, nem passou na imaginação quem é Jesus? É no Brasil, não é no Oriente, não são nas ilhas. Porque com o advento da internet, uma época, 2019, 2020, eu conversava pelo Instagram com um rapaz não sei, uma coisa com Estão. Eu, se não me engano, era Paquistão. Ele era paquistanês. Ele não era crente, claro, né? Mas ele sabia que, já ouviu falar de Jesus. Não aceitava, não parava para ouvir, então também não insisti muito com ele. Conversei normal, as coisas que ele queria conversar comigo.
que na época era sobre fotos. Conversei com ele, bacana, de boa, respondi as dúvidas. Tentei entrar no assunto do evangelho, ele saiu fora. Então eu entendi, rapaz, não adianta forçar muito também não. Mas uma coisa, com o advento da internet, muitos lugares, Jesus está conseguindo entrar. Só que ainda há lugares onde a internet não chega, aonde nem nós sabemos que existíamos, aonde é desconhecido até para o poder público, e essas pessoas precisam ouvir falar de Jesus. Nós saímos daqui do seminário em 2017, 2018, talvez, não sei, por aí, 2017, amor, 19, isso que é bom estar casado, a esposa vai sempre te ajudar. E nós tínhamos um propósito de trabalhar com os ribeirinhos. Pode passar para o próximo slide, amigão. E quando chegamos lá, nós nos deparamos com algumas coisas. E por isso, essas coisas eu gostaria de passar para vocês, para que você venha entender um pouco o contexto, entender as estratégias e entender como você pode impactar um povo. Amém? Primeiro, que você deve levar em conta para se preparar para essa obra é o estado físico. A minha esposa não sabia nadar. Já tinha uma grande limitação aqui, não é verdade? E os rios lá, não é que nem esses rios aqui que se atravessa andando. É rio que você mal enxerga do outro lado. Rio de 800 metros. Rio de 2 quilômetros de largura. O da Foz de Macapá é 15 quilômetros de largura. A maior bacia hidrográfica do mundo. Que rio pequeno, hein? Se você... Acho que nem alguém que nada bem vai conseguir se safar tão fácil numa situação dessa. Mas eu não sabia nadar. Nós precisamos entender que para fazer missões eu preciso estar preparado. Então nós decidimos, em vez de ir para os ribeirinhos, ir para uma comunidade, uma vila pequena, já também com algumas restrições, só que na época tinha um pouco mais, por conta do transporte, para ela ir se adaptando, aprendendo a nadar, indo no rio, aprendendo, para que ela pudesse chegar no local bem, sabendo o que ia esperar, sabendo o que ela tinha que comer lá, porque a gente foi introduzindo, meu pai tem uma propriedade, então eu levava ela direto para lá, caçava e outras coisas. Você quer fazer missões lá e não sabe fazer um fogo, né? Você tem que saber fazer fogo com lenha molhada. Você tem que saber nadar. Voltando ao assunto anterior, tem que saber fazer fogo, tem que saber sobreviver, tem que saber caçar, tem que saber, no mínimo, pescar. O mínimo do mínimo. Senão você vai passar o quê? E sua família também. Então essas coisas nós fomos nos adaptamos, ficamos 6 meses. Depois de 6 meses nós ficamos mais um ano. Ficamos 1 ano e meio nesse processo de adaptação. Pode passar para o próximo. Calma um momentinho. Próximo. Não, volta anterior. Desculpa. Eu não falei do... Emocional. Por que eu coloquei emocional? Primeiro, ninguém te chamou para ir para lá. Ninguém quer saber de você. Outra coisa, você tem que entender que vai ter perseguição. Se uma vez que você se levanta para fazer a obra de Deus, o inimigo também se levanta para que a obra de Deus não venha avançar. Então você vai ser bombardeado emocionalmente para ser desestabilizado. E você precisa não só cuidar de você que é casado, mas da sua esposa também. E, por último, o espiritual, que é a essência de tudo. Se você tem o Espírito de Deus, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve, tudo fica mais simples, tudo fica mais gostoso de fazer, mais gostoso para viver. Próximo slide, agora é o próximo. Então, nós iniciamos alguns projetos nessa vila. Primeiro projeto foi... Nós entendemos umas dificuldades de evangelismo. Nós entendemos que se nós batíamos na porta de alguém, a pessoa abria, às vezes não abria, às vezes nos recebia de longe, como se fosse um bicho do mato, literalmente. Então nós entendemos, rapaz, como é que eu faço para entrar na casa de alguém? Nós desenvolvemos um evangelismo direcionado. Fique de pé, Vaso. Você aqui, de branco. Você vem da frente. Imagine, escolhe alguém da plateia aí, por favor. Só fica em pé aí. Imagina que aquele rapaz é amigo dele. E eu quero evangelizar aquele rapaz. Vamos supor que ele seja da minha igreja. Como é que eu faço para evangelizar o amigo dele, gente? Através de quem, gente? Através de um amigo. Então, obrigado. As portas foram abrindo como? Eu não consegui entrar na casa do fulano, mas eu conheço alguém que conhece ele. Então eu ia através de um membro.
de casa em casa, e as pessoas foram se rendendo a Jesus. Outra coisa, nós desenvolvemos um discipulado com os adolescentes. Eu fiquei assim, maravilhado. Os adolescentes que não gostam de ler, não gostam de nada, né? Todo mundo fala isso. Adolescentes começaram a ler livros. Eu levei muitos livros daqui, né? Ler livros, gente. Adolescente começaram a ler a Bíblia. E nós todos os dias tínhamos que ler um capítulo e responder perguntas daquele capítulo. Então as crianças, os adolescentes e os jovens iam de uma forma sedenta para responder aquelas perguntas. Então eu criei tipo um campeonato com o primeiro e segundo colocado, um brasileirão. Só que de perguntas bíblicas. E a galera se engajou muito e os adolescentes foram transformados. E outra coisa, os cultos estratégicos, que foram as cruzadas. Lá nessa comunidade, Gurupora, o pastor Kleber foi lá, encontrou bom, porque agora tem asfalto, antigamente era cheio de atoleira para você chegar lá. Às vezes, olha só, era tão difícil, aconteceu de ficar uma semana sem entrar nenhum mantimento na comunidade, porque tinha um atoleiro tão grande, que as empresas que entregavam o mantimento não chegavam, e agora? Como é que você vai escovar seu dente? Como é que você vai... Você tem que se virar com sabão, com o que tiver, porque não conseguia chegar nada lá. Tem uma comunidade lá próxima, não vou citar, porque está sendo transmitido, que não tem uma igreja sequer, não tem um crente, não tem uma pessoa que aceitou Jesus lá. Lá quem manda nas comunidades são os líderes da comunidade. Para você fazer um culto lá, você tem que pedir permissão, eles não dão permissão. E quando você faz na doideirada, eles vão te expulsar, mão com pau, com facão, até você sair fora de lá. E eu falei, eu quero fazer culto nessa comunidade. Todo mundo falou, meu Deus do céu, esse cara é doido da cabeça, vai fazer culto lá. As pessoas já expulsaram tantas pessoas de lá. Eu falei, vamos fazer o seguinte. Tem alguém que é de lá? Tinha um missionário, que hoje ele é missionário, na época não era não, que ele se converteu e saiu dessa comunidade. E estava servindo o Senhor. Eu falei, rapaz, então você é a pessoa que eu vou usar para entrar naquela comunidade. Você tem parente lá? E nós usamos essa mesma estratégia para entrar nas casas das pessoas, para começar a entrar onde? Em vilas que eram ultra fechadas para o evangelho. E quando chegou lá, eu me apresentei, pedi permissão, falei quem eu era, falei filho de quem eu era, e por coincidência, eles conheciam os meus pais, de longas datas, antigo, meu pai é meio idoso, eu tenho 70 e poucos anos, eles conheciam meu pai, falaram, você é filho do fulano, então vou fazer o seguinte, não só vou deixar fazer o culto, como todo mundo é obrigado a ir. Rapaz, glória a Deus. E aquele culto não precisou fazer um evangelismo, não precisou sair na rua batendo palma, convidando alguém, porque o líder da comunidade falou, vai eu e vai todo mundo. E aquele culto foi maravilhoso, as pessoas ouviram falar de Jesus, eu não preguei, apenas administrei o culto, coloquei quem para pregar? O rapaz que aceitou Jesus lá da comunidade, que teve que sair de lá, ele que pregou para aquele povo, e de lá outras pessoas se converteram, já tem uma família para Jesus lá. Então, amados irmãos, eu preciso entender que se eu vou fazer missões, eu devo me comprometer com essa missão. O próximo slide. Foi nesse meio tempo que nós completamos um ano, que nós fomos agora oficialmente para a região ribeirinha. Aí sim é um pouco mais diferente, já estava difícil, né? Imagine agora. Então, para você entender, água, você não consegue beber água do rio, porque a água do rio, às vezes animais morrem, tem algumas fazendas, não tem como você beber aquela água, porque dá problema no estômago. Então você tem que ter água, e tem que ser uma água tratada, é uma dificuldade. Outra dificuldade é o comércio. Lá não tem padaria, não tem comércio, os comércios que tem só vende cachaça, só tem um botequim que só vende cachaça, sal, açúcar, arroz, feijão e acabou. E conserva. Os amafães sabem. E conserva de carne. Amados, imagina nós, acostumados a comer pãozinho todo dia, aqui da padaria, um bolozinho, dia de domingo, não falha. Chega lá, você não tem nada disso. Então você precisa se adaptar a algumas realidades. Eu lembro que eu não sei se foi para o Josafá que eu mandei mensagem, porque eu queria fazer o VTR, lembra? Nós fizemos o primeiro VTR nos ribeirinhos também. Como que nós fizemos esse VTR? Eu convidei pessoa por pessoa, igreja por igreja, e consegui, para a graça de Deus, fazer com que vários pastores de vários locais distantes se reunissem no mesmo local, com o mesmo objetivo.
que era louvar o Senhor Jesus, e foi uma bênção. Nós fizemos, salvo engano, umas 3 ou 4 vezes, repetimos várias vezes aquilo, e fizemos também em outros lugares. Quando a gente saiu de lá, a comunidade, a cidade de Cutias adotaram esse culto, e agora existe um VTR lá específico para aquela região que eles estão fazendo, deram prosseguimento. Então essas coisas, amados, que a gente aprende aonde? No seminário. A minha esposa foi um braço forte também do meu lado, com as mulheres, porque as mulheres eram muito arredias. Um problema enorme de imoralidade sexual, pessoas que eram abusadas, que são abusadas, também estão sendo abusadas agora. Jovens, adolescentes, tios, irmãos, pai. Primeira coisa que você precisa saber, Amapá, em 2016, foi considerado, o estado do Amapá foi considerado o local onde tem mais abuso de menor. Percentualmente, tá? Se você for olhar, o Espírito Santo vai ter mais, mas é em número, mas não em percentual. Conforme o percentual de pessoas, o percentual de abuso sexual de menores, lá em 2016, estava em primeiro lugar. Eu não sei como é que está hoje, porque eu não olhei. Então minha esposa começou a trabalhar firme com as mulheres. De missionário, eu coloquei a parteira. A minha esposa, no campo missionário, teve que ajudar num parto. Agora imagina, né, se fosse muito mamãezada, não ia dar conta. E se não fosse uma intervenção divina, a pessoa que estava grávida não queria ir para a cidade. Se negou a ir para a cidade, o esposo não deixou, na verdade. Então, naquela situação precária, sem médico, sem hospital, sem posto de saúde, sem ninguém, como que essa criança vai nascer? E não é só uma pessoa, todo ano tem pessoas assim. Muitas crianças morrem, muitas mulheres morrem porque não querem sair de lá para ir no hospital ter o neném. Aí aconteceu dessa mesma situação, minha esposa pegou firme, falou, já que você não vai, a gente vai assumir essa responsabilidade. Chegou uma mulher que era a mãe dela para ajudar a fazer o parto, e graças a Deus a Adriana estava lá dando força, orando, ajudando, pegando na mão. Teve algumas intercorrências, quase não nasce, mas para a glória de Deus nasceu bem, essa criança está no colo dela aí. Glórias a Deus. Próximo slide, por favor. Aquela ali era a nossa congregação e aquela era a nossa casa. Esse barquinho era o nosso meio de transporte. Nada é impossível para quem se coloca à disposição de Deus. Deus faz multiplicar o seu nome, o seu nome é glorificado. Amados, nós tínhamos uma dificuldade muito grande com o transporte. Então nós resolvemos fazer um evento para arrecadar fundos, para que nós chegássemos a um valor para comprar o que era necessário para nós fazermos a obra lá. Então nós tivemos uma ideia, colocamos em prática, eu comecei a avisar as pessoas, eu fiz um grupo no WhatsApp e coloquei assim, vamos fazer um propósito, você vai entrar, nós vamos orar por você, todos os dias vamos colocar os devocionais nossos aqui, vamos fazer todos os dias, em certos horários, vamos fazer uma oração, e você que entrar nesse grupo, que quiser participar do nosso evento, também coloca o seu pedido de oração, e nós fizemos assim. Então, durante 3 meses, nós fomos enchendo o grupo de pessoas do WhatsApp, enchendo o grupo de pessoas. Do nada, pessoas que eu não conhecia mandavam mensagem, entravam em contato comigo para querer participar, porque eles sabiam que ia ter um evento depois para fechar esse propósito dessa campanha que nós estávamos fazendo. E sabia o propósito da campanha. Então, quando eu me espantei, esse trabalho começou a pegar uma proporção tão grande, porque pessoas começaram a ser curadas. Milagres começaram a acontecer, pessoas começaram a ser libertas, casamentos começaram a ser restituídos, coisas começaram a acontecer de uma tal forma que esse trabalho saiu dos ribeirinhos e começou a atingir a capital, começou a atingir as cidades próximas, e várias pessoas que eu não fazia ideia de quem era, começaram a se propor aí. Eu pensei, e agora, como é que eu vou fazer esse evento aqui? Já estava mais de 300 pessoas já. Eu falei, e agora, como é que eu vou fazer isso aqui? Vou dar comida como para esse povo? Porque o povo vai para lá, vai dormir aonde? Não dá para ir hoje, voltar hoje. Se tu vai hoje, só pode voltar pelo menos daqui no outro dia, porque tem maré, tem toda uma situação. Eu pensei, tem que ter café para 200 a 300 pessoas, tem que ter almoço, seminário, né? Então, já sabe mais ou menos, o pastor Job já sabe mais ou menos quanto que eu tive que gastar. Café, almoço, janta, a gente chama aqui de aquela jantazinha no final da noite, as merendas durante o dia. O povo fica bem em mim, é outra coisa, e vai dormir aonde? Então eu falei, Senhor, eu preciso do milagre. Eu tinha R$800 no bolso. Para fazer o evento não cabia mais na minha igrejazinha. Eu precisava comprar uns 400 metros de fio.
sei lá quantos bicos de lâmpada, não lembro mais quantos bicos de lâmpada foi. Muitos bicos de lâmpada, alimentação, tudo. Eu pensei, fiz a soma, deu mais de 6 mil reais a conta que eu fiz. Falei, rapaz, eu tenho 800 reais no bolso. Começou a falar, tem um dinheiro e um sonho, né? E um sonho. E aí eu pensei, vamos lá comprar, mas a gente não tem o dinheiro. Eu falei, não, mas Deus vai prover. Nós saímos 4 da manhã para pegar de barco, para chegar na outra comunidade, para poder pegar um ônibus, para pegar um bocado de atoleira, para chegar, sei lá que horas em Macapá. E no meio do caminho, eu não orei só antes de sair, falei, rapaz, eu vou confiar no Senhor. No meio do caminho, durante a noite, as pessoas começaram a mandar mensagem, mandar dinheiro para a conta. E do nada começou a chegar dinheiro. Nessa noite, uma pessoa foi incomodada. Desculpa, na noite anterior de eu sair, uma pessoa foi incomodada. Tinha um processo na justiça, um valor alto para sair. E essa pessoa falou, eu não tenho contato com ela, mas ela soube do projeto. Falou assim, Deus, se o Senhor me abençoar essa causa sair, eu vou abençoar lá na igreja daquele projeto do pastor Gabriel. Eu não estou sabendo de nada, mas a gente está orando, né? Então, nesse processo, no outro dia, o advogado ligou, o dinheiro saiu, há tempo dela mandar um Pix, na época não era Pix, mandar uma transferência e fazer a obra de Deus acontecer. Amados, saí com 800 e voltei com compra mais de, não vou falar cifra porque faz diferença. Foi muito dinheiro, deu para fazer tudo. No final, levantamos 12.500 reais de lucro. Gastamos 12 mil reais, não sei da onde. Porque eu tinha 800 reais, gastei 12 mil no total. 2 boi para alimentar o povo, alimentação à vontade, comida boa, e pessoas que brotavam não sei de onde para ir ajudar. As igrejas que eram inimigas se juntaram, foram para lá. Quando eu cheguei em casa, tinha pessoas das outras igrejas que não se davam muito bem com a gente, cortando a comida para fazer para o povo. Então o que Deus não pode fazer? Quando você se coloca na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. E assim a obra foi feita. Logo após que eu saí de lá, esse dinheiro foi transferido, foi ajudado para construir uma casa para um missionário. Então ainda teve uma boa aplicação. Após esse processo, nós fomos para a capital. Pode passar o próximo slide para eu poder já prosseguir. Resultados na comunidade de ribeirinhas, 6 Grupo Ora e regiões, 6 pessoas alcançadas por Jesus, ribeirinhos, 13 pessoas alcançadas por Jesus, Macapá, 160 conversões, 29 alunos do discipulado. Uma atenção para o discipulado aqui. Eu levei as folhas do discipulado aqui do seminário, as 9 folhas do seminário. Eu não inventei nada novo. O discipulado que o seminário ensina foi implementado lá. Dessas pessoas que, se você for olhar no site oficial da igreja, a Assembleia de Deus a Pioneira, vai estar lá que é um número maior, vai estar acho 200 e poucas, é porque eu estou contando apenas onde a gente estava responsável, mas está outro número lá, mas 29 alunos do discipulado que nós implementamos, que não tinha, implementamos do seminário, com as folhas do seminário, 15 se formaram e 3 batizaram, porque os outros já eram batizados. Amados, o que Deus não pode fazer? O que é impossível para Deus? É capacidade? Não! Eu olhava muito o meu temperamento. Eu falava assim, o meu temperamento é meio ruim, né? Eu não gosto de falar com ninguém. Tenho uma dificuldade extrema de me socializar. Se depender de temperamento, eu estou no sal, né? Estou arrebentado. Que carisma, né? Carisma zero. Então, se não for Atos 1, versículo 8, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e vocês serão as minhas testemunhas. Você receberá o quê? Poder. Mas o poder não é teu, é de Deus. Ele vai te dar habilidade, Ele vai te dar força. Quando você falar, não é tuas palavras, é o Espírito Santo de Deus tocando o coração. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo sou eu? Não, é Deus. É Deus, Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O que eu devo fazer? Abrir a minha boca e falar. Mas que dificuldade, né? Somos tão medrosos, essa é a palavra. Ficamos calados, omissos, as oportunidades se passam e nada acontece. Timóteo fala, a carta ao Timóteo, que Paulo escreveu, diz o seguinte,
que nós devemos pregar a tempo e a fora. Ou seja, a gente se vira para inventar uma forma de conseguir falar de Jesus. A tempo e a fora de tempo, eu preciso fazer de tudo para que o nome de Deus venha a ser glorificado através da minha vida. O nosso testemunho de vida. Eu gostaria que o nosso amigo passasse um vídeo. O meu irmão foi nos visitar, antes dele falecer, claro, né? Celso, meu irmão. E gravou um vídeo, eu gostaria de passar esse vídeo aqui para os irmãos verem. E foi um momento marcante com o meu irmão lá, que ele foi nos visitar, esteve conosco, e Deus, ele é muito bom conosco. Deus estava analisando sobre isso. O tempo passa, as pessoas morrem, assim como meu irmão faleceu, um homem novo, jovem, dentista, com uma profissão boa, com sonhos e projetos, mas tchau. Eu preciso viver o propósito. Eu não sei quando chegará o meu dia, a hora, eu não sei, não faço ideia. Quando estiver pronto, você pode... Já pula na água de cabeça já pula nesse riozão aí virando tudo. Arrumando pra sair agora pro campo missionário. Aquele é o Vitor Hugo, hein? Bom demais. Tá querendo chover o tempo aqui. Tá chovendo lá, ó. Vocês vão pegar a chuva, senhores, é normal. Vocês estão bem, né? Tem uma chuvinha na viagem aí. Você faz parte do campo missionário, né? Pronto, resolvido. Gente, glória a Deus. Amados, uma observação. Dizemos que amamos o nosso país, que somos patriota. Quando chega no dia de voltar, nós fazemos briga e guerra com todo mundo. Ah, porque é direita. Ah, porque é esquerda. Ah, porque é comunista. Ah, porque é fascista. Dizemos que amamos o nosso país. Dizemos que amamos a nossa nação. Dizemos que morreríamos pela nossa nação. Os campos estão brancos. O que eu tenho feito por missões? O que eu tenho feito para que o nome de Deus venha a ser glorificado nessa terra, pelos meus compatriotas, pelos meus irmãos? Paulo, quando fala a Timóteo sobre a família, ele diz: aquele que tem abandonado os seus é pior do que o descrente. Em outras traduções, pior do que o infiel. Nós não tínhamos o conhecimento, talvez muitos não tínhamos o conhecimento, mas agora temos o conhecimento. A Bíblia nos ensina que assim como a nossa vida é como a luz, é como a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até se tornar dia perfeito, ou seja, chega a luz, eu percebo os obstáculos, me desvio e vou prosseguindo. Agora a luz tem chegado. Tiago 4, 17, diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete o quê? É duro, né? Mas é verdade. Ah, eu não posso ir. Mas eu posso orar. Eu posso contribuir. É muito pregado isso. Há 3 formas de evangelização, de missões. Uma é indo, outra orando e outra contribuindo. Eu quero dizer, só existe uma forma de fazer missões. Aquele que vai precisa orar e contribuir também. Aquele que fica, ele precisa orar e contribuir também. Ou eu vou para as nações, ou eu vou para o meu bairro, para a minha família. Eu preciso ir. Todos nascemos para ser um missionário. Se você sabe falar, então você sabe se comunicar. Ah, mas eu sou mudo. Mas sabe se comunicar através da linguagem de sinais. Todo ser que sabe se comunicar deve comunicar as boas novas, logo é um missionário. Ser um missionário não depende de um chamado. Ser missionário é falar das boas novas. Quer saber, você não tem língua? Tem língua, você pode falar. Se não tem, você pode falar do mesmo jeito. Ou seja, ser um missionário é falar das boas novas de Deus. Seja para quem for, seja onde for, eu preciso fazer a obra de Deus, eu e você.
nascemos para ser um missionário. Quando Jesus Cristo chegou em Gadara, aquele homem foi limpo da imundícia espiritual, foi liberto. Ele falou: Senhor, eu quero te seguir. Jesus falou o que para ele? Não, você não. Você vai ficar, para que o meu nome venha a ser glorificado entre essa nação. E a Bíblia fala que as pessoas que moravam lá ouviram falar de Jesus através de quem? Daquele que ficou. Isso também é comissionamento, mas eu preciso ouvir Jesus. Não é vozes da minha cabeça, eu quero fazer isso. Não, eu quero fazer o que Jesus pediu para mim fazer. Eu quero andar onde Cristo mandou eu andar. Eu preciso me colocar nas mãos de Jesus. A Bíblia fala que o nascido de novo é como a palha que o vento sopra para onde quer. Ele é leve, ele vai para onde o Espírito de Santo de Deus o manda. Não é eu quero, eu vou fazer. Jesus quer que eu faça. Ele vai me ajudar, ele vai garantir. Ele não falha, ele não falhou, nunca vai falhar. Isso eu não tenho uma sombra sequer de dúvida. Eu gostaria de chamar o pastor Kleber aqui na frente, para estar orando conosco. Pastor Kleber tem junto com o pastor Job também, estão com um projeto do Envolva-se para a região norte, várias partes do Brasil, em especial a região norte também. Eu gostaria que ele estivesse em momento orando conosco. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei o que você esperava ouvir nessa noite, mas eu quero te falar algo nessa noite. Envolva-se com missões. Eu não sei como você pode se envolver com essa obra. Não sei se você vai poder ir, se você vai ficar, se você vai contribuir com algo, mas eu quero te falar algo nessa noite. Você precisa se envolver com a obra de Cristo. Deus te chamou com um propósito. Viva esse propósito, em nome de Jesus.